Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre ações de direito de família. São várias as ações em direito de família, mas na verdade o que eu quero dizer não é explicar cada uma delas. O que eu quero dizer são as particularidades, por conta de ser uma esfera especial, mais delicada, onde envolve emoção, onde envolve litígios que deixam traumas, às vezes para o resto da vida daquela pessoa envolvida, seja um filho ou o próprio pai, os avós, os parentes no geral, os pais da criança, enfim. E deixa realmente, se você não souber conduzir essas ações de família, elas deixam muitos traumas, e por conta de que são relações de continuidade, né? Essas pessoas têm aí uma ligação de parentesco, onde de repente elas vão ter que estar se vendo, convivendo de alguma maneira. Então, as ações no direito de família, por exemplo, ações de alimentos, ações de divórcio, separação, algumas medidas cautelares que às vezes são necessárias por conta de problemas como, por exemplo, a violência doméstica. Então, são ações muito delicadas, digamos assim. E o que eu quero dizer com referência a essas ações é que o importante é sempre o advogado que estiver aí defendendo os interesses do seu cliente nessa esfera, é que ele tenha o bom senso. O bom senso no sentido de que sempre fazer de tudo para que essas ações elas sejam de forma consensual, amigável. E como fazer isso quando as pessoas estão em pé de guerra? Claro que é preciso sempre ter um tato, ter dentro desse bom senso, a delicadeza de ouvir as partes, tentar sempre, de repente, através de uma sessão de mediação, ou quantas forem necessárias, para que essas pessoas não sofram tanto. Então, é muito importante você parar um momento para que você não vá direto ao combate. Se há uma situação que você avalia, que você pode ir pelo consensual, é sempre o melhor caminho. De repente, uma ação que começa com um litígio, começa ali num pé de guerra, digamos assim, ela tem a possibilidade, no meio do andamento, aí no meio do processo, a qualquer momento você pode tentar uma mediação, você pode tentar uma situação de reverter isso. Você pode não, você deve. Então, a princípio, o que é também muito importante, inclusive, recomendar às partes que não se lave roupa suja no processo, ou seja, você não vai ficar colocando no processo as intimidades dessas pessoas, no sentido de que você vai causar maiores atritos. Então, como hoje, no divórcio, você não tem mais aquela situação de questionar quem teve culpa no divórcio, quem não tem que atribuir culpa mais no divórcio, numa separação. Então não faz sentido você ficar colocando alguns fatos, algumas características pessoais, ali na ação. Não pode, não é bem-vindo, porque quando o réu recebe a citação e a intimação para responder no processo, o que acontece? É uma novidade que ele hoje ele não vai receber a cópia da inicial, mas é óbvio que ele vai ter acesso à inicial. Então, se ele não recebe, para que haja uma tentativa de conciliação, uma audiência de tentativa de conciliação, então se ele recebe e já vê aquela petição inicial cheia de fatos, onde envolve questões pessoais, a intimidade, toda aquela briga, ele já vai estar armado no sentido de que ele não vai aceitar nenhuma, ele vai estar bravo, ele vai estar chateado, ele vai estar ofendido muitas das vezes. Então é importante ter esse tato, esse bom senso, de preservar essa questão pessoal, essa intimidade dessas pessoas envolvidas no processo, nas ações principalmente de divórcio e separação. E sempre tentar a mediação para que você consiga conduzir esse divórcio, essa separação de forma amigável, ok? Bom, para quem não entende, para quem não é da área, eu vou fazer um comentário com relação ao andamento, como que as coisas acontecem. Vou passar para vocês como que é na prática, para você que não é da área jurídica e também de repente conseguir entender esse andamento para falar, mas está demorando tanto, ou então, mas por que é assim, assado, enfim.
e principalmente para você que é estudante, né? Você que é estudante aí do direito, ou você que é iniciante na carreira da advocacia. Então vamos lá. Primeiramente, você entra com o quê? Você vai propor o quê? Uma ação. Que ação, né? Por exemplo, as ações de família, né? Um divórcio. Então você vai com a petição inicial, você propõe lá a petição inicial. Depois, o que acontece? Foi distribuída a ação inicial. Nessa, se você tem um pedido de tutela provisória, por exemplo, então vai ter uma decisão, né? Vai ter uma decisão referente a essa tutela provisória que você pediu. Bom, ok, feito isso, houve a decisão da tutela, o juiz vai mandar citar o réu e intimá-lo para responder, né? Para ele comparecer em uma audiência. Essa primeira audiência, normalmente é audiência de conciliação. Então vamos lá. As partes chegam com o advogado ou, de repente, através da Defensoria Pública, se ela não tem condição de ter um advogado particular, vai para a audiência de tentativa, é uma tentativa de conciliação, de acordo, digamos assim. Nessa audiência pode acontecer duas coisas óbvias, né? Ou tem acordo, ou tem a conciliação ou não tem. Então, por exemplo, houve um acordo, a parte mais fácil, né? Quando tem acordo, o juiz homologa o acordo por sentença e extingue o processo com resolução do mérito. Agora, lembrando também que antes de homologar esse acordo, se tem interesse envolvido de menor de idade, incapaz, o Ministério Público obrigatoriamente vai decidir a respeito primeiro, vai passar pelo Ministério Público primeiro de homologar esse acordo, para que se tiver tudo ok, não está lesando direito nenhum, não está tendo nenhuma fraude com relação a esse incapaz, né, a esse filho menor de idade, ok, passou pelo Ministério Público para verificar, acompanhar o processo direitinho, volta o juiz, vai, enfim, homologar esse acordo, que vai fazer lei entre as partes, é um título judicial, executivo, que se não cumprir esse acordo, a pessoa vai responder, vai ser executada aquele que não cumprir. Bom, e se não tiver acordo? Ah, não tem acordo de jeito nenhum, eles não se entenderam nessa audiência de conciliação. Bom, não tem acordo, aí a contestação, um prazo de 15 dias, né, da audiência, se não houver acordo. Então, não tem acordo, a pessoa, né, o réu, no caso, ele vai entrar com uma defesa, que se chama contestação, e ele tem um prazo de 15 dias para isso, para apresentar essa contestação. Logicamente, através do advogado, não é ele pessoalmente que faz essa contestação, é uma defesa. Bom, e aí, feito isso, segue-se o procedimento comum, né, para instrução e julgamento. Porque o juiz vai instruir e vai julgar, e nisso sai uma sentença. Saiu a sentença, vai fazer lei entre as partes. Claro que aí, se a pessoa, de repente, aquele que não ficou satisfeito com a sentença, pode entrar com recurso e discutir a parte que ele não gostou, digamos assim, não está de acordo. Tá bem? Então, pessoal, essa era uma das dicas que eu gostaria de dar, e espero que tenha ajudado e que vocês tenham gostado. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação. Se quiser fazer algum comentário, pode deixar o comentário aqui, que assim que possível eu retorno para vocês. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.